Oséias 2, verso 5. Nós voltamos então ao ponto da série Amigo de Pecadores, e hoje nós vamos então ao livro do profeta Oséias. Se você não achou, bem feito, venha para a escola bíblica dominical. Diz assim, verso 5: Pois sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu, ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás de meus amantes, que me dão o meu pão, a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos, e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Ela irá em seguimento a seus amantes, porém não os alcançará. Buscá-lo-ás, sem contudo os achar. Então dirá: irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo e o vinho e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usam para Baal. Vamos orar, irmão? Deus amado, em nome do teu Filho Jesus, nós nos achegamos nesse momento, nessa hora, a Ti, Senhor, com o coração quebrantado, pedindo que o Senhor venha falar conosco, pedindo, Senhor, que os nossos impulsos, os nossos desejos, Senhor, as nossas inclinações para a carne, sejam dissipadas, Senhor, pelo poder da Tua palavra, que o nosso coração, Senhor, seja confrontado por ela, Senhor, que o nosso caminho seja endireitado, Senhor, pelo poder do Teu Evangelho, em nome de Jesus, Senhor. Não nos deixe se levantar e sair desse lugar do mesmo jeito que chegamos. Há muito em nós que precisa do Teu tratamento, há muitos pontos na nossa vida, Senhor, que precisa ser consertado, Senhor, aparado, ajustado pela Tua palavra. Eis-nos aqui, Senhor. Nós não estamos aqui porque fomos obrigados, nós estamos aqui porque sabemos que encontramos em Ti refúgio, abrigo, segurança, que encontramos em Ti, Senhor, resposta para as nossas vidas, para os nossos dilemas, para os nossos questionamentos. Sabemos que Tu és Senhor, e seja assim, Senhor de nossas vidas, Senhor do nosso lar, Senhor da nossa caminhada, Senhor das nossas escolhas, Senhor das nossas palavras, Senhor do nosso ouvido, Senhor do nosso pensamento, do nosso coração. Seja Senhor sobre nós. Nós choramos, Deus amado. Fala conosco e recebe o louvor que lhe é devido nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Voltamos ao profeta Oséias, um livro que a gente já meditou algumas vezes. O nome Oséias quer dizer salvação, simplesmente salvação. E o profeta Oséias, para que você entenda o porquê desse livro nessa noite, ele é um profeta tido como incansável. Ele foi um profeta que teve um ministério muito longo. Ele se entregou ao trabalho do Senhor, à labuta, ele se entregou, ao ministério de levar a mensagem de Deus por um período de 60 a 70 anos. Quando você começa a ler o livro do profeta Oséias, você vai ver que ele é um profeta que passa por pelo menos 4 reis. Ele passa pelo reinado de Uzias, pelo reinado de Acais, pelo reinado de Ezequias, pelo reinado de Jeroboão, que é contemporâneo a Joás. Ele passa pelo menos por 4 reis, na verdade 5 reis diferentes, 4 reis em atividade.
ele é um profeta que tem um trabalho com o povo muito longo. Ele pastoreia aquela nação, aquele povo, ele é um mensageiro de Deus num período de 60 anos, irmão. Nós às vezes nos cansamos com coisas tão pequenas, né? Num serviço do Senhor que nos leve um dia, por exemplo, a escola dominical que nos leva 1, 2 horas, a gente está fadigado, cansado, e a gente olha um profeta que durante 60 anos exerce o ministério diante do Senhor. Eu, quando seminarista, eu aprendi que, nas aulas de pregação bíblica, que a vida do mensageiro faz parte da mensagem. A vida daquele que transmite a mensagem pode ser a própria mensagem, e isso a gente aprende através da vida do profeta Oséias. A vida do profeta Oséias, né, é a real mensagem de Deus ao povo. É através da vida dele, da caminhada, da experiência dele como homem, como marido, como pai, que Deus ensina a nação de Israel. Ele viveu um casamento conturbado. Esse casamento veio a se tornar um tipo de projeção do que era o relacionamento de Deus com o seu povo. O casamento de Oséias com sua esposa Gomer tornou-se, né, uma analogia, um exemplo do que era o relacionamento do povo de Deus com Deus. E por que isso, irmão? A esposa de Oséias foi tomada das ruas. Parece que Oséias já conhecia a sua esposa, pelo menos há um tempo atrás, mas essa era a filha da prostituição. A esposa de Oséias era uma prostituta, né? E ele era um profeta de Deus, alguém separado e dedicado à obra do Senhor. Então veja que contradição. Imagine que um profeta não podia tocar nada impuro. O profeta deveria ter uma vida alinhada, ele não poderia frequentar certos lugares, não poderia ser dado ao vinho, não poderia, né, ter algumas amizades. Ele era um homem separado exclusivamente para Deus. Mas o interessante é que esse casamento de Oséias não é algo impulsionado ou desejado pelo próprio Oséias. É algo que Deus faz brotar no coração dele. É palavra de Deus a Oséias, e Oséias obedece, vai, toma uma mulher adúltera e casa com ela. E ele o faz. Um profeta, alguém separado ao ministério, que dedica-se a trazer a mensagem de Deus ao povo, à nação, torna-se, né, tem que se submeter a Deus e fazer uma coisa que aos olhos daquela sociedade, eu acredito que também da nossa, embora vivamos em uma modernidade ou uma pós-modernidade, isso certamente chocaria muitos de nós. Imagine que um pastor viúvo, ele sai à rua e escolhe, né, uma mulher da vida para ser a sua esposa. Imaginem como alguns de nós, irmãos, veríamos ou receberíamos essa situação. Diríamos que isso é inconcebível. Tanta mulher para se achar, tanta varoa dentro da igreja, ele poderia ir em tanto lugar, mas ele foi na rua. Você precisa lembrar que a história de Oséias com a sua esposa relata, né, é a analogia, o exemplo, ilustra a história de Deus com o seu povo. Isso é o interessante na vida do profeta Oséias. Porque assim como poderíamos questionar o fato de um pastor, um líder, né, da igreja, né, que está viúvo e vai lá fora e busca na rua, em vez de encontrar aqui dentro algo chocante, o amor de Deus para com as nossas vidas também é chocante. É algo que às vezes a gente não pensa.
nós achamos muitas vezes que Deus tem a obrigação de nos amar, e que quando Ele nos ama é algo natural, é algo que, não, Deus é amor, portanto Ele nos ama. Mas a nossa natureza é completamente contrária à natureza de Deus. A nossa vida, a nossa realidade é completamente oposta à realidade dele. Ele é totalmente santo e não pode ver o mal, e não pode ter aliança com o que é mal. Deus não pode fazer o mal. Ele é santo, totalmente. Portanto, o que vemos, irmãos, é um profeta crescido, educado, certamente aos pés de mestres, de rabinos, obedecendo a Deus e saindo da sua zona de conforto e indo buscar uma filha das ruas, alguém que vive a indiferença, que vive na perdição, sem foco, sem lei. É a história do profeta Oséias. Imagine que ele faz isso. Ele vai lá, toma a mulher que Deus o manda tomar, casa com ela, tem filho com ela, estabelece um lar, uma família, e depois desse lar estabelecido, das coisas colocadas em ordem, talvez depois do falatório, dos fariseus, daqueles homens religiosos e tal, dos escribas que podiam ter reclamado e murmurado acerca dos acontecimentos, os sacerdotes e levitas, enfim, depois de tudo ter tranquilizado, a esposa de Oséias, impulsionada pelo desejo, pela vontade da vida que tinha, deixa o marido e volta à prostituição. Imagine como o povo recebeu isso do profeta. Imagine o choque. Eu imagino que alguns, o texto não diz, mas imagino que alguns devam ter dito, já que o ser humano, ele é parecido em todas as eras da história. Eu não disse que isso aí não ia dar certo? Um homem santo, um profeta, se casar com uma mulher da vida, isso não ia dar certo. Ela ia voltar para a própria realidade dela. Ela não é natural, de um lar, de uma família, de limites, de amor, de relacionamento. Ela prefere essa vida, largada, essa vida sem limite, essa vida no pecado. Está lá. Olha aí no que deu. Provavelmente sacerdotes e levitas e todos aqueles envolvidos no templo devam ter reclamado da atitude do profeta e agora estavam falando: está vendo aí, a gente acertou. Mas, se você conhece a história do profeta Oséias, você sabe que a história não termina com essa mulher lá fora. A história não termina com essa mulher perdida, com essa mulher abandonada, A história termina com um grande triunfo. E o que Deus faz acontecer na vida do profeta é exatamente o que está acontecendo com o povo dele. A esposa do profeta e a sua vida de pecado, de promiscuidade, retrata a vida do povo de Deus. Na verdade, essa mulher é o espelho do que é o povo. O que essa mulher está fazendo com o profeta Oséias é exatamente o que o povo está fazendo com Deus. O tema desses sermões, a série fala sobre amigo de pecadores. Eu quero falar, senão, do amor desse Deus a pecadores. O que Deus faz com pessoas que o maltratam, que o renegam, que o abandonam, que mentem para ele, que o traem. Porque o pecado que o povo comete contra Deus,
o fato deles criarem ídolos, o fato deles irem viver a própria vida em suas satisfações e em seus prazeres, é um pecado de traição para Deus. Deus vai falar que esses homens que o abandonam para seguir as suas próprias vidas são adúlteros. E veja, irmão, o que a gente vê acontecer com Gomer, que é a esposa de Oséias, o que a gente vê acontecer com o povo de Deus, o que a gente vê acontecer com a gente mesmo. Deixa eu te falar uma coisa, eu queria que você anotasse isso, que você escrevesse isso no seu coração. O vício não curado, torna-se uma brecha, torna-se uma porta para a queda. O vício, quando não é curado, ele torna-se, um ponto fraco na nossa vida, que se esse não for tratado cedo ou tarde, nos levará a cair. Escute isso. Veja que a gente sempre rotula como viciado aqueles que fazem uso de entorpecentes. Parece que viciado é aquele que bebe, aquele que fuma, o que cheira. Mas o vício, ele não pode ser reduzido à prática de pessoas que usam entorpecentes. O vício, na verdade, a prática, essa ideia de que alguém ser ou não viciado, nada mais é do que um impulso sobre o desejo de ter ou fazer algo com o fim de satisfazer-se através daquilo que foi lançado. Ou seja, você pode ser viciado em pornografia, você pode ser viciado em mentira, você pode ser viciado em maledicência, você pode ser uma pessoa viciada em ira. Deixa eu te dizer uma coisa, nós somos seres humanos caídos, irmão, que o que há de se manifestar ainda não se manifestou. Esse corpo ainda não foi transformado em um corpo santificado. Nós estamos em processo diário de santificação. Portanto, nós somos pessoas que lutamos diariamente contra os nossos vícios de pecado, os nossos vícios de mentira, os nossos vícios de inveja, de rancor, de ira, de mau humor. Nós somos pessoas que lutamos contra nós mesmos. Somos pessoas que lutamos contra a nossa vontade. Nós não podemos reduzir a prática do vício àqueles que usam produtos entorpecentes. Mas se você é um cara que não vive sem mentira, sem mentir, você pode ser um viciado nela. E sabe o que é interessante, irmão? Assim como para quem usa entorpecente, assim como para quem não usa, mas é viciado, o problema não está no que faz, ele não está buscando fazer, ele está buscando se satisfazer. Normalmente o cara não tem prazer na mentira, mas ele tem prazer na satisfação, ou na vitória, ou na conquista que ele tem através dela. O problema não está no entorpecente, está nas sensações produzidas após ele. Portanto, o vício é essa ideia do bem por detrás do objeto que a gente usa para adquirir. Tem gente que joga sujo para ter dinheiro e faz de tudo, vende até a alma. A satisfação, na verdade, às vezes não está no dinheiro, está no gastar, no gozar daquilo que o dinheiro pode produzir. Não deixa de ser viciado. O avarento é alguém viciado no próprio bolso. Veja que nós podemos sim ser viciados em pecado, irmão.
E o somos quando à vontade, a palavra é deliberadamente, com prazer, essa é a ideia de ser deliberado. Não abrimos mão de cometer o pecado em troca da nossa satisfação. É aquela ideia, eu mato quem eu tiver que matar, eu ofendo quem tiver que ofender, eu machuco quem tiver que machucar, eu minto o que tiver que mentir, para obter aquilo que eu quero, para chegar aonde devo, para me livrar disso. Você é alguém viciado em pecado. E o povo de Israel era, e a esposa de Oséias também. Você já viu que uma das características do viciado é reduzir o valor das coisas em detrimento àquilo que ele quer? Deixa eu te dar um exemplo do que a gente vive ao nosso redor. Um viciado em crack, eu não sei, também não me interessa saber quanto custa uma pedra, mas supondo que essa custe R$10, para ele, uma pedra de R$10 é mais valiosa do que uma televisão de 1.000. E ele não tem problema de roubar e vender uma televisão de 1.000, talvez tirar a sua própria casa para suprir o seu vício, porque aquilo, a satisfação do que ele quer obter, que ele quer alcançar, é mais valiosa do que qualquer outra coisa. Portanto, o viciado tende a tirar o valor das coisas. Pastor, o senhor está falando de entorpecente, deixa eu falar de adúltero, da prática do adultério. Supondo que você seja um homem ou uma mulher viciado em sexo, em adultério, você não leva em consideração o valor empregado e investido em um casamento de 10, de 15 anos, e troca um casamento de 10, de 15 anos por um relacionamento de 10 minutos. Quando evangelizávamos na rua, os irmãos devem se lembrar que pessoas paravam no meio da rua, atrás de prostitutas, para um relacionamento de 5 minutos atrás de uma árvore. Alguns desses trabalhadores, casados, pais de família, que viciados na prática imunda, na perversão, trocam um relacionamento, um casamento de 10, de 15 anos, por uma satisfação de 5 minutos. O que eu quero te dizer, irmão, que independente do vício que nos toma, seja o vício da mentira, seja o vício da porfia, da fofoca, seja o uso de entorpecente, o viciado tende, ele sempre o faz, ele desvaloriza o mundo ao seu redor, para que ele consiga satisfação por meio do seu vício. Falando do mentiroso, ele desvaloriza o poder eterno da palavra, diante da sua mentira, para obter o que ele quer. A sua mentira torna-se muito mais valiosa do que a verdade imutável de Deus, porque é o que ele quer. Portanto, ele não está preocupado com o valor do casamento, ele não está preocupado com o valor da palavra, ele não está preocupado com o valor da amizade, ele não está preocupado com nada. O que ele quer é satisfação. Um cara viciado em intriga, ele não está preocupado, irmão, quanto tempo se demora para construir uma relação de amizade sólida. Querendo a sua satisfação, ele destrói qualquer amizade, tendo em vista que o que ele quer é mais valioso do que qualquer coisa. Entenda que isso pode se aplicar às nossas vidas. Essa busca por satisfação, e às vezes essa já é uma busca viciada. Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmão.
O nosso problema, às vezes, a nossa busca por felicidade, e aqui é uma questão que você precisa entender, pode ser uma busca tão confusa, vivendo nesse mundo que a gente está, nessa modernidade, dentro dessa realidade, a nossa busca por felicidade pode não ser uma busca. Na verdade, o homem, ele não está feliz quando ele quer e não está feliz quando ele alcança. Supondo, eu quero um carro, e o meu desejo é ter um carro, e um carro vai me fazer feliz, então eu trabalho buscando um carro, trabalho, e pum, alcanço o carro. Quando eu alcanço o carro, eu percebo que eu podia ter trabalhado mais um pouco e comprado um melhor. E aí eu entro em um novo processo de busca, de desejar, de buscar e alcançar. Na verdade, para alguns a felicidade não está no que se deseja e também não está no que se alcança, está na busca, na correria de se obter, porque quando se achar, se conquistar o que se quer, o que vai se fazer? Vai voltar a correr para conseguir algo melhor. Esse pode ser o exato problema do nosso vício. O nosso vício pelo pecado, o nosso vício pela mentira, o nosso vício pela raiva, pela ira, pela porfia, pela maledicência, pela promiscuidade. Pela promiscuidade. E isso fica mais claro, irmão, quando a gente lê o texto. O verso 5 diz assim, sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu. Agiu torpemente, porque diz: irei de meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, e a minha lã, e o meu linho, e o meu óleo, e as minhas bebidas. Perceba que o que o povo busca, porque a mulher de Oséias ilustra o povo. O que o povo busca, o que essa mulher busca é só satisfação. Ela tem tudo isso em casa. O povo tem tudo isso da parte de Deus. Mas ele não consegue nem reconhecer que o que tem vem de Deus e atribui aquilo que tem às coisas do mundo. Então o que você vai encontrar nesse texto é um povo ou uma mulher, na verdade um povo, porque está falando de Israel, um povo que quer independência, que quer satisfação. Veja que eles abandonariam o seu Deus, abandonariam o seu marido para irem atrás do amante e atribuindo suas riquezas a eles. Isso era uma ideia de superstição. Eles criam para si deuses, eles criam para si imagens de escultura. Esse povo é um povo, irmãos, que diz para Deus que não precisa dele. É um povo que está dizendo assim: olha, eu vou buscar satisfação lá fora, nos meus amigos, nas minhas companhias, nas minhas amizades, nos lugares onde eu visitava outrora. E sabe que isso às vezes acontece com o povo de Deus? O povo de Deus começa a caminhar feliz da vida, alegre, sorridente com Jesus, que tirou da casa da escravidão, que tirou da terra do Egito, que nos livrou com mão forte, da ira vindoura, e a gente se alegra no primeiro momento em Deus, e o tempo começa a passar, e a gente não busca crescer em Deus, conhecer o Senhor, e as coisas parecem estagnar na nossa vida. Coisas estagnadas a gente começa a colocar na balança se estar na presença de Deus é ou não é bom, se vale ou se não vale a pena.
E por nós, a culpa é nossa, nós não buscamos, nós não nos doamos, nós não oramos, nós não nos derramamos. A gente começou o culto muito belamente hoje cantando, né? Essa busca por derramar, por clamar, querer mais de Deus. Eu tenho sede, eu tenho fome de Ti. Mas lembra que nem sempre é assim. E quando isso passa, a gente começa a colocar na balança se estar em Deus vale ou não vale a pena. A gente começa a pensar, não, olha, quando eu estava no mundo, eu ganhava mais dinheiro. Quando eu estava no mundo, eu fazia mais isso. Quando eu estava no mundo, eu fazia mais aquilo. Eu tinha mais liberdade, eu tinha mais tempo, eu tinha mais assim, mais assado. Eu crescia mais. E a gente começa a colocar essa questão de Deus à prova. Nós que não crescemos em Deus, fomos nós que estagnamos. E é uma coisa que C.S. Lewis, no livro Cristianismo Puro e Simples, fala muito bem, irmão. A gente não procura culpado para as coisas boas que fazemos. A gente não procura culpado para o que a gente faz de bom. Se você acerta em uma prática, se você acerta em um ato, em um sentimento, em um gesto, você não atribui culpa disso a alguém. Eu fui gentil com o David, isso foi porque eu fui influenciado por alguém que me ensinou o que era ser gentil, né? E a culpa foi da minha esposa que me fez ser gentil com ele. Mas se você é áspero com alguém, se você é grosseiro, se você age, aí você procura um culpado para justificar o que você está fazendo de errado. Quando acertamos, o mérito é meu. Quando erramos, a culpa é do diabo. A culpa é da minha esposa, a culpa é do meu marido. A culpa é desse chefe no trabalho, a culpa é desse irmão que senta do meu lado, a culpa é daquela irmã, a culpa é de alguém, porque de fato, embora eu possa até dizer que errei, eu não assumo a culpa do erro. Foi feito, é verdade, mas eu só fiz porque alguém me impulsionou a fazer mentira. Você fez porque fez, você fez porque queria fazer. Você fez porque tem prazer nisso. O povo está colocando Deus de lado, irmão, e buscando coisas para se satisfazer. Mas eu quero ler com você o verso de número 6, e deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Esse versículo, para mim, é uma das mais belas declarações do amor de Deus ao pecador. Eu já havia lido Oséias, eu já havia estudado Oséias em outra ocasião, mas a leitura do profeta Oséias essa semana, acendeu uma luzinha, um negócio que, esse versículo 6 eu li de uma maneira que até então eu não tinha notado, para a graça de Deus nesse versículo. O texto diz assim: portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos, e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Deixa eu falar aqui para você entender isso, olha só. O povo está dizendo assim, nós vamos atrás dos amantes, nós vamos deixar Deus, nós vamos viver a nossa vida, nós vamos saciar os nossos vícios, nós vamos viver, a buscar coisas, a ter satisfação. Aí Deus responde assim: portanto, eu vou levantar uma cerca ao redor de vocês. Eu chamaria isso de cercas de amor. João Calvino, reformador da igreja, disse que o castigo é necessário
quando ficamos felizes com o pecado. O castigo é necessário quando ficamos felizes com o vício. Quando o vício traz felicidade, o castigo é necessário. Mas embora isso seja um castigo, um juízo da parte de Deus ao povo, é um juízo de amor. É uma cerca de graça. Eu não sei se você consegue entender esse texto, irmão, mas é como que se o povo estivesse andando e Deus colocasse obstáculos para que o povo não chegasse aonde queria chegar. Então o povo está falando: eu vou para o meu amante, eu vou me deleitar, eu vou me prostituir, eu vou me entregar ao pecado. E quando ele tenta ir, barreira. Aí ele: pois eu vou para esse caminho, e Deus coloca uma barreira. E para o outro caminho Deus coloca uma barreira, espinhos e muros para que o povo não chegue naquilo que quer. Imagina, irmão, um Deus que poderia: você quer ir? Tira as barreiras, vá lá, siga a sua vida, faça dela o que você quiser, porque sem mim Ele é o que é, sem Ele eu não sou o que penso ser, nem o que desejo ser. Ele continua sendo Senhor, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo quem Ele é. Mas então imagine que esse povo, irmão, que está indo, esse povo que Ele está botando cercas para que esse povo não chegue na prática doentia e infernal de pecado. O nome disso é amor, irmão. É amor de Deus pelo pecador. Nós olhamos para o Deus que fala assim: olha, levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Um Deus santo, diante de um povo corrupto, mas que o ama, e impede que esse povo chegue em uma profundidade maior de pecado. Vê se você entende essa questão do amor de Deus, irmão. Deus poderia ter tirado a mão e deixado esses homens e mulheres viverem a sua própria realidade, mas Deus os cerca com o seu amor. Ele coloca espinhos e muros para que esse povo não caia em desgraça completa. Olha o que ele vai dizer no verso 7. Ela irá em seguimento a seus amantes. Ele está falando: olha, eles vão assim mesmo. Eles querem ir, eles vão. Porém, não os alcançará. Eles vão buscar, sem contudo os achar. Eles querem e vão fazer de tudo para obter, mas não vão conseguir. Eu os cerquei com muros de pedra, com espinhos, que embora possam ser, impedimentos para que façam o que façam, Deus de alguma maneira pode sim estar tirando da liberdade desse povo para que ele não mergulhe em completa devassidão, mas literalmente Deus está agindo com amor. Um amigo de pecadores, irmão, explica isso. Se é difícil para nós, irmão, se é difícil ver um pastor, falando de viúvo, se dar ao mundo atrás de uma mulher na vida, se seria inconcebível para o povo há 2.700 anos atrás ver um profeta, um santo de Deus envolvido numa situação dessa.
O que dizer de um Deus totalmente santo, que resgata o seu povo com mão forte, edifica-o numa terra, dá colheita, dá chuva, Deus dá mantimento, Deus dá sustento, Deus estabelece famílias, mantém uma nação forte, guardada, protegida pelo Senhor. É o povo da revelação. E um Deus que age benevolente com esse povo. Um Deus que age favoravelmente a esse povo. Agora é traído por ele. Deus poderia falar: olha, se esse povo não quer, eu levanto outro no lugar. Mas a grandeza disso tudo, irmão, está que Deus olha o povo, vê o povo e guarda o povo. Eu diria, a gente tem visto tanto essa linguagem, né, na televisão nos nossos dias, né, condução coercitiva, né? É aquela condução constrangedora, né? O cara chega na porta do Lula e fala assim: olha, a gente precisa que você vá depor, né? Olha, a gente vai te dar duas opções, com algema ou sem algema, o que você quer? É bem à vontade, né? Eu vou ser algema, tudo bem. O que a gente vê aqui é uma condução coercitiva de amor. O povo não quer Deus, o povo não quer a presença, eles querem, né, o seu gozo, a sua satisfação. Eles querem se satisfazer e Deus os conduz. Olha, ela irá em seguimento a seus amantes, porém não os alcançará, buscá-los, mas sem contudo os achar. Irei e tornarei para o meu marido, é o que eles dirão, porque melhor me ia então outrora do que agora. Vou voltar para o meu marido porque estava melhor com ele do que aqui. Eu estou tentando de tudo que é jeito, prazer, satisfação, eu estou tentando mergulhar, mas eu não estou conseguindo. Eu não estou encontrando o que quero, e eles não estão encontrando, porque Deus não os deixa encontrar. Isso é amor, irmão. Sabe que Deus age dessa maneira comigo e contigo, pecadores? Tem uma hora, irmão, Deus permitiu que até certo ponto Gomer se prostituísse. Mas tem uma hora que Deus disse: basta, tá bom. E Deus a atrai com o seu amor, a chama, isso simbolizando o povo de Israel. E Deus faz isso comigo e contigo, irmão. Você sabe que Ele é o Deus que nos fecha portas de pecado para que a gente não entre por elas. É o Deus que coloca pontes no lugar para a gente passar, para a gente não enfiar o pé na lama e ficar agarrado nela. Quantos e quantos livramentos são produzidos pelo Senhor graciosamente sobre as nossas vidas, nos livrando, irmão, de viver uma vida depravada, de decairmos de novo nos antigos vícios de pecado. Embora esse povo estivesse desejoso por se afastar de Deus, Deus o cerca com o seu amor. Sabe por quê, irmão? O desejo, o vício, o impulso do pecado cega qualquer um de nós, do menor ao maior, do mais sábio ao menos instruído, a um pequenino. O anseio, o desejo, o prazer pelo pecado cega qualquer um de nós, irmão. De modo que a gente pode estar diante, né, dos feitos grandiosos e maravilhosos de Deus, sem contudo ver.
A gente pode estar diante da grandeza salvadora do Senhor sem, contudo, contemplá-la. A gente pode estar diante, da bênção de Deus derramada, mas esse impulso, esse desejo do pecado nos cega de modo que a gente não consegue nem ver, nem enxergar, nem entender o que Deus está fazendo na nossa vida. O verso de número 8 diz assim: ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo, Anderson, e o vinho, e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro, que eles usaram para Baal. Sabe que tudo quanto o povo recebeu, o que está sendo ilustrado pela esposa de Oséias, eles atribuíram às suas práticas no mundo. Não, eu vou voltar para os meus amantes porque lá eu tive uma série de coisas. Eu tive pão, eu tive água, eu tive lã, eu tive linho, eu tive óleo, eu tive bebidas, eu tive tudo. E Deus está falando aqui no verso 8, olha, eles não sabem que fui eu que dei isso. O que eles gastaram, jogaram fora, esbanjaram, fui eu que produzi, fui eu que supri, fui eu que dei. Sabe que às vezes nós cristãos temos um sentimento meio que egoísta. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Deus, Ele não é só o meu Deus, o seu Deus. Ele não é só o Deus da igreja, Ele é o Deus do mundo. O diabo é o diabo de Deus, porque até sobre ele Deus é Senhor. Embora o homem possa estar no mundo, talvez tenhamos pessoas aqui que estão vivendo longe de Deus, achando que a sua vida não tem nada a ver com Deus. Embora o homem possa não reconhecer a Deus, ele possa até se dizer ateu, ele não deixa de ser quem ele é, obra das mãos de Deus, criatura de Deus, feitura do Senhor. E tudo quanto acontece nesse mundo, acontece por vontade e permissão de Deus. Tudo. Seja na vida do cristão como você, seja na vida de um espírita lá fora, nada acontece fora da vontade de Deus, irmão. Ele é Senhor de tudo, de todos. A gente tem que parar com tirar da mente essa ideia tão pequena, tão exclusivista, de que parece que Deus, Ele só é Deus desse lugarzinho. Ele é Deus de todo o universo, Senhor de tudo, sobre tudo. Mesmo aqueles que não reconhecem e que vivem contra a sua criação, mesmo aqueles que se opõem ao seu amor, mesmo aqueles que são inimigos da sua cruz, no dia determinado, haverão de reconhecer de joelho que Ele é Senhor. Não tem jeito, irmão. O que está acontecendo aqui é que Deus os cerca. E aí deixa eu ir para um último versículo, que é o versículo de número 14. A gente não leu ele. Vamos ler agora. Passa aí sua Bíblia aí. Mesmo capítulo 2, verso 14. Depois do versículo 6, quando o Senhor fala que vai cercá-los com barreiras de espinho
e muros de pedra. O verso 14 fecha o que Deus tem a fazer. Diz assim: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Sabe o que parece, irmão? Parece que essa mulher, no caso, essa nação, estão falando: olha, vamos por esse caminho que a gente vai chegar lá, naquele lugar de prazer, naquele lugar de satisfação. Vamos lá que a gente vai encontrar tudo que a gente quer, bebida, óleo, pão, vamos lá, vamos nessa daqui. E Deus começa a impedir os caminhos, a interditar os caminhos. E eles começam a virar, a serem conduzidos pelo amor de Deus a um lugar diferente do qual eles queriam chegar. E o que parece é que eles chegam no deserto. No deserto onde nada tem, nada há. Por que Deus tantas e tantas vezes usa o deserto? Ele usou o deserto com Elias, usou o deserto com Moisés, usou o deserto com o povo dele, Israel. Babilônia foi um deserto para o povo. Muitas e muitas vezes Deus usou o deserto para chamar a atenção do seu povo, porque em meio às luzes, a brilho, a som, a batuques, o povo não via, não compreendia. Então, parece que o deserto pode ser o único lugar que você consiga ouvir Deus. Pode ser o único lugar que Ele consiga falar ao nosso coração, porque em qualquer outro lugar a gente vai estar, travado, engajado, envolvido em nossos prazeres e vontades, e deixaremos de ouvir Deus. E Deus precisa fazer o que fez com o povo, comigo e com você. Precisa nos levar em um lugar onde a gente venha se derramar, aonde a gente não encontre nada do que nós somos viciados, e ali Ele possa fazer uma limpeza espiritual na nossa vida, no nosso coração, na nossa consciência. Ele possa sim tratar e castrar os nossos impulsos ao pecado, à mentira, ao vício, nos tornando sua imagem, sua semelhança, irmão. Esse é amigo de pecadores, e Ele faz por mim e por você, irmão, o que com toda a sabedoria possível a gente não consegue explicar. Um Deus de amor, que quando nós pensamos que estamos andando sozinho, que nós estamos caminhando sozinho, Ele está dirigindo os nossos passos, desviando os nossos caminhos, para que a gente termine nele, se encontrando com Ele. O que podemos dizer de um Deus como esse? Um Deus que se interessa por pecadores, um Deus que se faz amigo de pecadores. Se Ele é tudo isso, irmão, esses pecadores que somos nós, eu e você, precisamos nos apresentar a Ele quebrantados, arrependidos, não negando os nossos vícios, a ira, o rancor, a raiva, a mentira, tantas são.
talvez o vício na pornografia. Deus o sabe, e nós também. E que nós possamos nos achegar a Ele quebrantado. Eu acredito que se a gente chegou aqui, é porque esses espinhos apareceram na nossa vida, é porque esses muros se levantaram, e a gente chegou, e achamos que chegamos porque queríamos chegar, achamos que nos arrumamos, nos penteamos, nos perfumamos e chegamos aqui porque deu vontade. A gente esquece que é Deus que nos traz, atraídos pelo seu amor, pela sua graça, para exercer sobre nós misericórdia. Vamos pôr de pé, vamos orar?